Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, urologista Dr. Rômulo Santos, doutora Sidneia Aparecida Galo, COE, Centro de Odontologia Especializada, angiologista Dr. Edmar Pereira Olímpio, Loja Campeão, Imafar Farmácia de Manipulação, Patrícia Canal Estética, Restaurante Bom Apetite na Vila Nova, doutora Thaís Silveira, especialista em saúde mental, AK Consultório. Boa tarde, Santa Maria de Jetibá. Mais uma edição do nosso Papo de Mulher entrando em cena hoje para você, para trazer informações. As infecções fúngicas, mais conhecidas como micoses, afetam milhares de brasileiros todos os anos. Em 2016, por exemplo, estimava-se que mais de 3,8 milhões de pessoas sofriam de alguma forma grave da doença, segundo um estudo realizado pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Hoje, nós vamos falar sobre esse assunto, micoses, com o Dr. Antônio Valentim Sâncio. Boa tarde, doutor. Muito boa tarde, Marcinete. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. Bem, falei um pouquinho ali no início, mas explica pra gente o que é a micose. Bom, as micoses, tem micoses profundas e micoses superficiais. Vamos falar das micoses superficiais, que são as mais comuns. Sim. Que a gente tem no dia a dia, né? Então, são doenças causadas por fungos. Os fungos, como as bactérias, eles estão presentes nas nossas vidas em todos os momentos. Todo lugar tem bactéria, todo lugar tem fungo. Bolor, por exemplo, é fungo, certo? Aqui nessa área tem fungo. Qualquer lugar tem fungo, certo? O que acontece? Para você ter a doença causada por eles, que eles são capazes de produzir essas doenças que a gente vai conversar hoje, tem que ter algum ponto de partida. Certo? Na maioria das vezes é o quê? Queda da imunidade, doenças imunodepressivas, como diabetes, como AIDS, como câncer, certo? Como queda da imunidade, normalmente estresse do dia a dia. Tudo isso pode gerar, associado ao quê? Uma condição que faz com que eles se reproduzam com muito mais rapidez, muito mais intensidade do que o normal. Por que eu estou falando isso? Porque eles sobrevivem com a gente no couro cabeludo, na pele, na unha, certo? Em todos os lugares tem fungos. Mas eles, vamos dizer assim, eles sobrevivem com a gente normalmente. Quando acontece uma queda da imunidade, por exemplo, eles podem crescer. E se você tem as condições especiais, como umidade, calor, faz com que eles cresçam com muito mais rapidez. E essas doenças apareçam mais quando? No verão, no calor, quem usa roupa que fica o tempo todo suado, que são condições o quê? Favoráveis a esses fungos crescerem e automaticamente produzir um tipo de micose. E quais os fungos que causam micose e onde são encontrados? Pois é, são encontrados em todos os lugares, como a gente já falou. Terra, qualquer lugar que a gente tiver vai ter fungo, certo? Os tipos de fungo são vários tipos de fungo. A gente tem alguns nomes aí que a gente pode até falar, eu vou citar alguns aqui, por exemplo, a Cândida. Cândida albicans é aquela que produz o sapinho. Sim. É um fungo, tá? Geralmente é o quê? Na boca, na vagina, né? Mas pode também ter na pele, em outros lugares, né? Por exemplo, a Malacésia furfur, nome estranho, né? Eu nunca ouvi isso. Produz a pitiríase versicolor, que é o famoso pano branco. Ah, sim. Bem comum, né? Bem comum. O epiderma fito, microsporum, trico, etc., não interessa. Estão presentes nas unhas, né? Produzem as onicomicoses, né? Tem outros tipos de fungo que estão nas dobras, nas virilhas, por exemplo, pé de atleta, as frieiras, né? Nas virilhas. Frieira também é fungo. Tá?
Tem o micosporo, por exemplo, tricofito no couro cabeludo, promove as tínias, que a gente vai falar uma por uma, né? E o que é interessante a gente saber? De todas as que eu falei aqui, todas são contagiosas, ou seja, elas passam de uma pessoa para outra. Se você entrar em contato com elas, você pode... Mesmo que a pessoa tenha uma adquirir. imunidade boa? Mesmo que a pessoa tenha uma imunidade boa. Pode, certo? Mas na maioria das vezes você consegue entrar em contato e passar por cima da doença e ela não evoluir. Por exemplo, essa muito comum, todo mundo fala o pano branco. Pano branco não é contagioso. Não é? Não é. As outras todas é. Tinha cápside de cabelo, tinha da barba, tinha das unhas, né? Tudo isso é contagioso, né? O pano branco que é tão comum que todo mundo acha que é uma coisa do outro mundo, mas não é contagioso. Ainda bem. Tá certo? Pano branco já se sabe, são manchas brancas pela pele, né? Tá bem, tem claro, né? Parece um pano branco mesmo. Mas como as outras micoses, essas que aparecem na pele, a pele se apresentam? Na maioria depende de cada tipo, né? Mas geralmente são manchas. Pode ser manchas brancas, manchas escuras, manchas avermelhadas, pode ter uma superfície irregular, pode ser reta, pode soltar pele, pode soltar, descamar, e geralmente coçam muito. Então, uma mancha na pele que começa a coçar muito, muda de cor, né? Pode ser alta, pode ser baixa, pode ser plana, né? Pode se estender. Tem que pensar em quê? Na possibilidade de uma micose, a ser definida qual o tipo. Lembro que muita gente ainda fala de cobreiro, né? Não sei se o senhor já ouviu essa... Também é uma micose, né? O famoso impinge, né? Antigamente falava de impinge. Né? Isso é o quê? A tinea corporis. Isso aparece com frequência. Às vezes você faz o tratamento e às vezes aparece sozinho. Vai e volta, né? Vai e volta. A imunidade benze. Isso mesmo. Benze, a imunidade vem aí. Né? A fé é importante, viu? Com certeza. Porque ela renova a sua força e você vence o fungo. É importante. Bem, pano branco não se transmite. E como é curado? Como é tratado? Pois é, como é curado. Vai depender da situação de cada um. Por exemplo, pano branco, uma boa higiene, uma bucha, esfregar, vai resolver o problema. Certo? As outras, depende. O pano branco? Pano branco. Só isso? Não precisa de nenhum medicamento, se você quiser passar um shampoo de porque tem gente cetoconazol, pode passar um antifúngico local. Mas não tem situação. Isso aí vai desaparecer. A não ser que seja muito grande, né? Se evoluir muito, mas geralmente é uns 2, 3 pedacinhos, some, desaparece. Agora, as outras não. Porque às vezes ele é bem resistente em certas pessoas, né? Exatamente, e vai e volta, porque a pessoa continua ali usando a mesma coisa. Trabalhando num lugar muito quente, num lugar úmido, nos trabalhadores que trabalham na roça, que fazem muito esforço, suam muito, fica o tempo todo aquele negócio favorável ao fungo crescer. Tá? As outras depende. Vai depender de cada local, como que vai ser tratado, se vai ter tratado oral, se vai ter tratado local. Por exemplo, as onicomicoses, unhas. O tratamento local geralmente não dá resultado. E o tratamento oral é geralmente um tratamento prolongado. E por isso que tem que ter uma orientação, sim, num dermatologista de preferência, tá? Porque cada caso é um caso, tá? A maioria das vezes se usa oral, antifúngicos orais, mas depende de cada grau e cada tempo de evolução e cada tempo que vai usar o medicamento. Porque tem medicamentos que podem ser tóxicos, né? Sim. Então precisa de ser observado. Não é ir tomando fluconazol todo, né? Cetoconazol todo direito, não, porque não é assim não. Tá? Com certeza. Bem, você falou um pouquinho da tínia, que causa a tal da impinge, né? Como chamavam antigamente. O que mais a tínia pode causar na pessoa e como ela é transmitida, no caso? Ali de pessoa para pessoa, mas no ambiente, em qualquer lugar? Exatamente. Qualquer lugar que você tiver a tínia, você vai pegar, certo? Tínia, ela é contagiosa, seja de couro cabeludo, seja de barba, seja da pele, o impinge, seja de unha, seja pé de atleta, tudo isso é contagioso. Nada de usar então sapato de outra pessoa, isso que né? a gente vai chegar lá, exatamente, isso aí. Como é que você pega? Entrando em contato. Como que você vai entrar em contato? Botando a roupa
suja de outra pessoa, Toalha. botando o sapato de outra pessoa, meia de outra pessoa, certo? Sapato de outra pessoa, certo? Uma simples lavagem do sapato ou da roupa elimina o fungo? Na maioria das vezes a gente pede para colocar no sol. O sol pode eliminar. Mas é claro que a higiene é fundamental, Sim. né? Tá? Mas como a gente estava falando aí, como a gente falou, Ela é altamente contagiosa. contagiosa. E para você, como a gente falou desde o início, você pode pegar ou não pegar. Você pode fazer ela desenvolver ou não desenvolver. Depende da imunidade. Vai depender da sua imunidade, das condições em que você vive, do que você faz, do seu trabalho, certo? Se você está em contato todo dia com aquilo, com a umidade, evidentemente você está dando chance ao bichinho de crescer, certo? Além de tudo, diabéticos, aidéticos, queda da imunidade. Pessoas que tomam imunossupressores. Imunossupressores. Tem uma série de situações que fazem o quê? Abrem as portas e vai lá e fertiliza o bichinho para ele, crescer. Ele crescendo, cada um vai dar um tipo de tínia, certo? Tínia da cabeça, tínia do pé, tínia, entendeu? Vai depender de cada local onde ele vai evoluir e crescer. Sim. Tá? Então é mais ou menos isso aí. A tínia é uma doença altamente contagiosa, certo? Difícil de tratar. É difícil? Difícil de Por tratar. que difícil? Porque a resistência da pessoa pode estar muito baixa, o erro, na maioria das vezes, do tratamento inadequado, errado, por tempo inadequado, certo? No caso ali desse cobreiro, entre aspas, que eu falei, da tínia, geralmente eles voltam, as lesões aparecem no mesmo local? Na recorrência? Nem sempre. Não? Ou outras partes do corpo? Pode ser outras partes do corpo. A circulação se faz em todo lugar. Então, vai pelo sangue e tal, indo em qualquer lugar. Lá na pele, na barriga, nas costas, enfim. Qualquer canto. Qualquer canto. E como identificar e o que é a pitiríase versicolor? Pitiríase versicolor é o branco, pelo pano branco. Pano branco, um nome tão olhou, complicado. Viu, tô cheio de pano branco, cheio de aquelas geralmente se pega em piscina ou praia, né? Elas soltam, você faz assim, elas soltam o peluzinho, soltam aqueles pontinhos, né? Para muitas pessoas aparece no rosto, né? No rosto, dá em qualquer lugar. Onde tem pele, aparece. Pode ter pano branco. E como o pano branco, além das manchas, causa coceira, alguma coisa? Causa coceira. O pano branco também. Geralmente, todos eles, uma das características das micoses é o prurido. Então, você tem uma lesão lá na pele ou em qualquer lugar e que coça, geralmente é micose, é fungo. E como a onomicose é caracterizada? Onicomicose. Onicomicose, essas são as das unhas, né? São as micoses das unhas. Onicomicose. Ônico é a unha, né? Então, o que acontece? Vai dar em quem, mais ou menos? Pessoas que têm diabetes. Olha, o diabetes sempre presente. Sempre, né? Imunidade baixa, todos eles, como você falou, imunossupressor, né? Pessoas que têm alterações da circulação, geralmente das pernas, que geralmente a onicomicose dá nas unhas dos pés. Por causa de problemas de circulação na perna. Exatamente. Né? E tem muito hoje em dia, tem. Ela vai caracterizar como? A unha vai engrossar, vai quebrar, vai ficar suja, vai ficar com a cor errada, às vezes marronzada, às vezes coisas, solta um pelo, solta um pó, né? A pessoa fica se futucando aquilo, pode infeccionar secundariamente, a pessoa vai machucar aquilo ali, tá? O fungo machuca, pode dar uma infecção por bactéria secundária. Então, geralmente assim, é na unha do pé, principalmente no dedão do pé, pode olhar, ela engrossa, ela perde as características normais de uma unha, a mudança de cor é evidente, fica marrom, fica amarelada, às vezes fica esbranquiçada, depende de cada situação, cada momento em que o fungo está crescendo, e são muito difíceis de tratar. Às vezes nem com a medicação prolongada como às vezes às vezes é meses de tratamento, e aí, por isso que eu estou te falando, esse caso não é brincadeira, vou passar um remedinho aí, tem muito remedinho para passar em unha, reparou isso?
Mas você pode ver que não funciona. Não funciona. Por quê? Porque está por baixo, ela está lá no fundo, ela está lá na base da unha, entrando e comendo toda a unha. Aquilo ali aí você ela, usa o mesmo calçado. A unha para ela, por esses fungos, é um banquete. Ela está feliz da vida ali. Sim. Ela vai ficar o tempo todo crescendo aí, comendo a unha o tempo todo. E vai mudando o aspecto geral da unha, né? E por lembrar da unha, é bom lembrar também de salões, né? Prestar sempre atenção. Pois é, aí que nós vamos chegar lá. Como saber se, né? A famosa prevenção, né? O que fazer? Como que a gente pega? A gente já acabou de falar um monte de coisa aqui, certo? Sim. Se você vai no salão, leva o seu alicate. Seu kit, né? Pede usa o meu alicate. Por quê? Se passa de um alicate para outro, passa outro, o que você está fazendo? Você está inoculando o fungo e cai em outras pessoas, certo? Então, seria muito interessante que cada um fosse no salão, levasse o seu material. Isso é fundamental. Eu tenho certeza de que a menina que vai trabalhar lá, ela vai entender isso. E ela vai até estimular esse tipo de coisa, né? Você levar, ela vai usar o seu material para fazer o serviço que tem que ser feito. Então, aí entra tudo, entra esmalte, que você, passou esmalte nenhum, tá com a outra. Eu pensei que só a química do esmalte já mataria ali os fungos, não? Não é assim. Se fosse assim, era fácil. Sim. Né? Não é assim. Né? Pente, tudo. Roupa, sapato, meia. Já se diz de uso pessoal, né? Uso pessoal, gente, pelo amor de Deus, é seu. É só seu. Não compartilha com ninguém, não. E nem compartilha dos outros com você. Por quê? Você pode estar passando para outra pessoa, mas ao mesmo tempo você pode estar pegando essa pessoa, sem você perceber. Sim. Então não usa pente dos outros. Cada um tem o seu, né? Sua escova, como você tem escova de dente, é a mesma coisa. Sim. É sua, né? É um objeto seu, né? Então, se você fizer isso aí, na maioria das vezes você vai melhorar muito as condições. Esses fungos não vão crescer tanto, certo? Uma outra coisa, os nossos trabalhadores, eles ficam muito tempo trabalhando suados, com aquela roupa suja. No outro dia, vamos botar a mesma roupa. A mesma roupa, bota a mesma, essa roupa até de trabalho. Até fica dura muitas vezes, não só trabalhar. Essa roupa de trabalho, mas não é, gente, não é. Tem pelo menos 2, 3 pares de roupa, lava todo dia. Ainda mais quem suja demais, né? Por quê? Porque você está, além de tudo, você está pegando não só fungo, mas como você está facilitando a entrada de bactérias, de uma série de situações. Então, a higiene pessoal é fundamental. E a higiene pessoal cabe também os sapatos, a meia, a roupa, né? A sua toalha, como a gente falou, certo? Então, a gente tem que entender isso. A gente não pode dar chance ao fungo de fazer a festa. O ideal para uma toalha de banho, por exemplo, é ser trocada todo dia também, igual a roupa, ou não? Seria o ideal, né? Mas pelo menos 2, 3 dias lavar a toalha é bom, né? Botar no sol. Sim. O sapato, quando chega em casa, deixar no sol, né? Isso é fundamental, isso é importante. Bem, a micose pode ter outras consequências ou consequências mais graves? Pode. Aí que está o grande segredo da coisa, tá? Existem micoses, por exemplo, as micoses profundas, certo? Não é só essas micoses superficiais. Essas superficiais, a olho nu, né? Essas superficiais, dependendo da situação, elas podem penetrar e podem ir para fígado, pulmão, certo? Causar sérios problemas, dependendo da condição do paciente, como a gente falou. Pacientes deprimidos, né? Em longo tempo na cama, certo? Fica lá o tempo todo na cama. Tudo isso vai fazer o quê? Vai fazer com que esses fungos tenham capacidade de penetrar e provocar doenças no fígado, no pulmão, tá? Mas tem também as micoses profundas, que a gente não falou hoje. A gente vai falar só rapidinho. Mas no Brasil, por exemplo, a paracoccidioide micose, que seria? Que é uma doença causada por fungo, certo? Que é pego geralmente da terra. Aí entra os nossos agricultores, tá? Geralmente é pessoas que trabalham na roça, tá? Os nossos agricultores. E tem uma mania de pegar o matinho e botar na boca, sabe? Sabe? Pegar, palitar dentro com matinho. Isso é
espinho de laranja. Um espinho de laranja, isso é horrível, porque pode estar contaminado com esse. E esse tipo de fungo é grave, é coisa grave. Não é lesãozinha de pele, não, é um negócio sério, certo? Pode gerar problemas seríssimos, fígado, pulmão, enfim, certo? Então, lembrar disso. Não faz isso não, tá? Quando vai, além de todos os cuidados que a gente falou, com a higiene, com as condições, não usa, como você falou, espinho de laranjeira para palitar dente, não usa aqueles coisinhas de matinho, capim, né? capim. Ficar mordendo. Não, porque você está fazendo o quê? Você está dando uma chance muito ruim para você desenvolver essa doença, que é gravíssima. Bem, sobre as micoses superficiais, no caso da pele, já dá para logo notar, mas essa micose profunda aí, é difícil o diagnóstico, porque... Aí vai depender, né? Aí vai depender. A pessoa pode apresentar lesões grandes na pele, às vezes na mucosa, uma lesão verrucosa. Geralmente parece uma grande verruga, tá? Que pode dar nos pés, nas pernas, na boca, né? No ânus. Uma série de situações. Aí é diferente. Por quê? Quando você tem esse tipo de coisa, o diagnóstico vai ser feito por histopatológico, na maioria das vezes. Então você vai tirar um pedaço, vai suspeitar da doença, vai retirar um pedacinho dessa doença, vai examinar o que é, e se confirmar, aí o tratamento é um outro tratamento completamente diferente, né? E que vai depender de uma série de condições, ver não só o que a pessoa tem da doença, mas as condições que a pessoa também está vivendo. Ela é diabética, ela tem imunidade deprimida, ela tem AIDS, ela tem... Enfim, você tem que tratar a pessoa como um todo, não é só aquela doença. Como nas micoses, você tem que ver a pessoa como um todo, ver como ela está, como é que está a sua imunidade, como é que está a sua diabetes, como é que está o seu açúcar no sangue, essas coisas. Para quê? Para ver o equilíbrio dessa pessoa e ver a consequência desse desequilíbrio que ela tem, qual é o tipo de doença que está aparecendo e qual é a conduta melhor para cada situação. Sim. Não é? E no caso das micoses ali que aparecem na pele, as superficiais, também às vezes precisa de um exame? Algumas vezes. A maioria das vezes é clínico. Sempre clínico. O doutor já sabe, é exame físico, tá? A pessoa vai lá, apresenta aquelas situações, são muito características, né? Algumas vezes, quando gera alguma dúvida, que pode ter uma contaminação por uma bactéria, por exemplo, então você pode fazer um histopatológico, faz, como eu falei, faz uma biópsia local e o resultado vem, você sabe o que é. E, no geral, você já falou da automedicação aí com fluconazol, no geral, como se tratam micoses? Geralmente, como eu te falei, geralmente essas micoses mais leves, local, pode ser local. Mas quando era uma micose mais séria, como as tíneas, aí pode ser, como eu te falei, de unha, de pé, de couro cabeludo, tem que ser oral, são os antifúngicos, tá? O tempo de tratamento, a dosagem a ser utilizada tem que ser usada pelo médico, tá? Porque é aí que tá, ele tem que ser acompanhado ao longo do tempo do processo para verificar a evolução da doença. Se vai prolongar, se não vai, certo? Se vai aumentar a dose, se não vai aumentar a dose. Então, isso aí não é só bobagem. Então, o tratamento é oral, algumas vezes local, como, por exemplo, o pano branco, a pitirise, certo? Um shampoo de cetoconazol resolve, na maioria das vezes, certo? Uma bucha esfregada resolve, tá? As tíneas, elas não são assim. As tíneas, geralmente, elas pedem complementação oral, certo? Essas doenças, as profundas, então, nem se fala, né? Se fala, às vezes até às internação. Vezes tem que até internar e fazer... ver. E a resistência, então, se deve sempre à imunidade da pessoa? Na maioria das vezes, a resistência é a imunidade. Se você tem uma boa imunidade, você é resistente. Então, o negócio é procurar e melhorar a imunidade, né? Exatamente, melhorar sempre, que a gente sempre falou isso. Todas as doenças, gente, todas as doenças, tudo que acontece no nosso corpo depende da nossa imunidade. E a nossa imunidade, ela é estimulada por boas atitudes da gente, como este caso de higiene e tal, nos fundos, né? A alimentação que a gente faz,
os exames que a gente faz, a pesquisa de doenças que a gente tem. Isso tudo vai fazer o quê? O equilíbrio. É como se você tem um carro. Se você não fizer revisões no seu carro de vez em quando, ele vai dar problema. Nosso corpo também é assim. De vez em quando a gente faz o quê? Uma revisão geral para ver como é que está. Por isso que a gente faz os check-ups, né? Exames que precisam ser feitos, verificar os medicamentos que está tomando, né? As dosagens estão corretas, o tempo que está sendo tomado. Enfim, tudo isso aí, o nosso corpo é assim, precisa de check-ups. Check-ups como tem nos carros que também precisa, por exemplo, as máquinas. Elas precisam de ter manutenção. O nosso corpo também precisa de manutenção. Claro que é uma manutenção diferente, mas é manutenção de cada um ter consciência de que pode fazer isso, tá? Com certeza. E o que o uso constante do fluconazol, no caso a automedicação, tanto oral quanto em pomadas, pode causar a longo prazo na pessoa? Aí que tá. Porque todo mundo acha que é fácil. Compra aí o fluconazol e passa aí que tá tudo certo. Toma uns 3, 4 comprimidos, tá certo. Não tá certo. Primeiro de tudo, você está fazendo, se você tomar demais, você pode ter um problema sério de fígado, tá? Principalmente. Mesmo a pomada, né? Por quê? Você tá oferecendo isso aí. Ele é um tóxico, tá? Ele vai matar o bicho. Olha a força que ele tem. Então ele pode causar, em altas dosagens, hepatites, insuficiência hepática, até morte, certo? Então, não é... O erro está aí. Às vezes a pessoa, vou tomar. Esquece, vai tomando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Esquece, vou tomar, vai me sumir, tá sumindo, não tá sumindo. Aí, para piorar ainda, faz o uso de álcool, né? Aí sobrecarrega o fígado. Entendeu? Então, quer dizer, o fluconazol, como qualquer outro remédio, é um medicamento, certo? E se você tomar errado, de forma errada, por um tempo errado, você vai ter consequências. E o fluconazol, esses antimicóticos, eles causam o quê? Alterações hepáticas, tá? E essas alterações hepáticas podem se transformar em insuficiência hepática aguda, tá? Hepatites medicamentosas, tá? Insuficiência hepática gerando a pessoa e levando até a morte. Então não é brincadeira. Com certeza não. Qual a prevenção para micose? O que nós vamos falar da micose? Higiene pessoal. A primeira coisa, higiene pessoal, higiene... Mas a gente não tem como também ficar sem encostar nas coisas, né? Isso, claro, é evidente, você tem que, lógico, é impossível, você, né? Mas se você tiver um ambiente mais limpo possível, melhor. Sim, se você usar uma roupa limpa, é muito mais fácil do que você ficar com a mesma roupa todo dia suja, né? Suada, né? E se você não usar pente ou sapato, coisa de outras pessoas, você vai fazer o quê? Você vai quebrar o ciclo. Né? Você não vai ficar passando, ou pegando, né? Então, o que é seu, é seu. Até certo? mesmo sabonete no banheiro, né, gente? A bucha no banheiro. A bucha. Como é compartilhado, muitas pessoas compartilham sabonete e bucha, né? Falou tudo, bucha, sabonete, toalha. Cada um tem que ter o seu. Cada um tem que ser o seu, né, gente? Acho que é por aí. Se a gente fizer isso aí, a gente vai quebrar o ciclo vital do fungo. Ele não vai crescer. É igual o mosquito da dengue, amiga. Igual a dengue. Se você tem pouco mosquito, você vai ter pouca dengue. Agora, se você tem muito mosquito, o que vai acontecer? Você vai ser sujeito a pegar dengue com muito mais facilidade. A mesma coisa dos fungos. Se você entra em contato toda hora com esse trem de forma errada, dando condições a ele de crescer, como, por exemplo, o calor, a umidade, a sujeira, você está dando condições para ele se transformar numa doença. Claro. Bem, o doutor atende todos os dias na Clínica Provida? Geralmente de segunda a sexta, de manhã e de tarde. Eu queria explicar, fazer uma propagandinha da doutora. Fazer. Nós temos uma doutora, uma dermatologista muito, muito boa, que é a doutora Tainá Dorel. Ela além de ser dermatologista clínica, ela também faz essa parte que as mulheres adoram, né? Botulínica, essas coisas, né? Tudo que for necessário, ela é muito boa. Então vou deixar com você o cartãozinho dela aí. Pode procurar porque ela é muito, muito interessante. Problemas de pele, Problemas de pele, ela. doutora. Tainá. Tá? Tainá, lá na Clínica Provida, o telefone, eu nunca sei, lembro de qual. É aqui mesmo? Não, é daqui ao dela. 999-04-6657. É o telefone da Provida. 263-1098.
Provida. Muito obrigada, doutor. Quais os médicos atendem hoje na Provida? E tem um monte. É muitos, né? Temos cardiologista, neurologista, temos ecocardiografia, Otorrino. vascular, otorrino, dermatologista, né? Tem mais, eu não consigo lembrar. Clínico, cirurgião. Tá bom, doutor. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, um beijo a todos. Nosso Papo de Mulher finaliza por hoje aqui, agradecendo ao seu carinho e à sua audiência. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.